Rapaziada, pode inventar outra modalidade de esportes que o Vasco não ganha do Flamengo. É isso aí. Pode Vasco jogando ping-pong, xadrez, seja lá o que for, não ganha do Flamengo. E ó, se liga só no que o Mauro César disse a respeito disso. Se liga só no vídeo. César, teve um tempo atrás, quando o Bruno Henrique se machucou, que a discussão é essa aí, agora ele se machucou feio lá o joelho e tal, quando ele voltar não sabemos como ele vai estar, não sei o quê. O homem está jogando demais, jogando muito. E agora o Flamengo também está sobrando, mas sobrando muito no Campeonato Carioca. 2-0, inclusive na nossa enquete aqui o Flamengo está deitando, está com 72% sobre, a pergunta é qual time está mais promissor nesse começo de temporada. E o Campeonato Carioca está o Flamengo disparado e os outros três aí agora nas últimas rodadas tentando se salvar, quem vai conseguir entrar, quem não vai. Como o Flamengo sobra, e o Bruno Henrique em particular. O que você tem contra o Volta Redonda, âncora? Nada. Tá com o mesmo número de pontos. Tem a mesma pontuação do Flamengo, Volta Redonda. Não tá sobrando o Flamengo. Sabe que uma vez Volta Redonda tá lá junto com o Flamengo. Rapidinho, Mauro. Uma vez que eu trabalhava no Lance, o Volta Redonda foi campeão da Taça Guanabara, se eu não me engano. E eu tentei dar a manchete do Volta Redonda. O dono do jornal, Walter Ribasso, falou, não, imagina, pode dar manchete de outra coisa. Volta Redonda, não. Não foi manchete naquele dia. Mas o Mauro está fazendo uma pequena ironia, né, Mauro? Porque tudo bem, o Volta Redonda jogou com o time titular o tempo inteiro. O Flamengo pôs o time titular dele a partir de quando? Quinta, sexta rodada, mas o Volta Redonda tá lá, né? O Volta Redonda não tem investimento no Flamengo. Pô, não pode ignorar os caras. Os caras estão lá junto com o Flamengo, só estão atrás em saldo de gols. Ontem venceram de novo, está classificado, está na Série B, né? É o representante do Rio de Janeiro na Série B, que há algum tempo não tinha nenhum, exceto aqueles que caem, como o Vasco, o Botafogo, que caíram não tem muito tempo. Agora, a grande questão ali que sobra mesmo, eu acho que é o confronto entre os dois rivais, Flamengo e Vasco. Né? Se você fizer um recorte dos 30 últimos jogos, o Flamengo venceu 17, dá 56%. Mas tem um recorte mais assim, bizarro até, que é o recorte dos 20 últimos jogos. O Flamengo venceu 16 dos 20, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, o Flamengo ganhou 80% dos jogos disputados desde a final de 99 do Carioca, quando o Abel Braga era o técnico do Flamengo, para cá. 20 jogos, 16 vitórias do Flamengo, 2 derrotas em fase de classificação do campeonato, né, 1-0 gol do Puma Rodrigues de 2023 e 21. Logo depois que o Flamengo jogou a Supercopa com o Palmeiras, na pandemia, perdeu o jogo para o Vasco na quarta noite, no Maracanã, mas não afetou muita coisa. Né? E além disso, você tem aí 2 goleadas de 4-1 e uma de 6-1, que é a maior goleada da história do Clássico. Né? O Flamengo fez 42 gols, se não falha a memória, tem um saldo de 25 nesse recorde. Aí o colega Pedro Torre, da ESPN, outro dia, sábado, antes do jogo, ele comentou comigo, falou, Mauro, Flamengo e Vasco está virando Barcelona e Espanhol. E realmente parece o Barcelona e Espanhol, até nas estatísticas é muito parecido. Nos últimos 30 jogos, o Vasco venceu 2. Nos últimos 30 jogos no duelo lá da Catalunha, o Espanhol também ganhou 2. É assustador, porque o Flamengo não tem essa supremacia em cima do Fluminense. Contra o Botafogo ganha, perde também. E contra o Vasco é assustador como o Vasco sempre perde. E no sábado, o time do Flamengo muito superior, dominou completamente o primeiro tempo, mas continua com aquele crônico problema da dificuldade de transformar o volume de jogo em gols. Né? Então ficou até o final ali com 1-0. O Vasco só melhorou no segundo tempo quando conseguiu sair um pouquinho mais, mandou bola na trave e tudo mais, mas no primeiro tempo o Vasco não conseguia jogar, não conseguia sair jogando. Então fazia ligação direta, o próprio Carille admitiu isso, porque não conseguia sair jogando. Aí no segundo o Flamengo arrefeceu um pouquinho, marcação, natural, não vai ficar o tempo todo jogando ali em cima, ninguém consegue. E o Vasco conseguiu sair um pouco mais, conseguiu levar algum perigo, bola aérea para o Verratti, mandou uma bola na trave, no travessão, mas a disparidade entre os times é muito grande. Depois que o Felipe Luiz mexeu no time, o Flamengo recuperou o controle da partida e deveria ter vencido com mais facilidade. Mas o geral, o pacote é muito assustador num confronto entre 2 grandes rivais. Né? Você ter tanta diferença, né? Porque o recorte dos 30 jogos tem ainda 11 empates. Né? Teve uma sequência de empates muito grandes, muito grande antes de 19. Mas de lá para cá,
São 2 empates só. Aquele famoso 4-4, eu ganhei de 4-4, que foi 10 dias antes da final da Libertadores, né? E um de 1-1 ano passado, que o Felipe Coutinho fez o gol de cabeça no final, o Flamengo perdeu um monte de gols. Esse velho problema que eu citei há pouco. Então acho que esse é o ponto que mais chama atenção nesse duelo. Vasco e Botafogo devem duelar por uma vaga. O Fluminense tem tudo para se classificar, vai jogar contra o Bangu, que já está rebaixado, né? Pode ser que tenha Flamengo, Volta Redonda, Vasco ou Botafogo e Fluminense. O Botafogo já colocou reservas contra o Boa Vista, que quinta-feira joga contra o Racing de Copa, e parece que é a prioridade do Botafogo, né? Talvez até coloque reservas de novo contra o Vasco, se de fato priorizar o torneio, o troféu sul-americano. E aí o Vasco, jogando em São Januário, talvez consiga alguma coisa. Mas o mais curioso é que talvez classifique o Fluminense, que parecia fora, e o Vasco e o Botafogo morram abraçados, empatando e com outros resultados dos times que estão por ali. Madureira está no bolo. Então, talvez tenha Fla-Flu e os dois, Volta Redonda e mais um. É uma possibilidade real. E o Vasco e o Botafogo talvez morram abraçados aí se empatarem, por exemplo, na última rodada. Cara, o Mauro, eu gosto muito dele, mas tem hora que ele dá cada cagada, né? Pô, falar do Volta Redonda, Mauro, olha a disparidade do Flamengo para os times grandes. E os times de menor expressão ainda nem se fala, cara. Tudo bem, o Volta Redonda tá lá em cima junto com o Flamengo. Mas não tem o que se comparar com o Flamengo, cara. Essa comparação que o Mauro está fazendo em relação ao clássico lá de Barcelona me chama a atenção de volta a falar do choque rei. Eu acho que não tem no mundo um clássico tão equilibrado quanto o Palmeiras de São Paulo. 117 vitórias do Palmeiras, 116 do São Paulo e 116 empates com o empate de ontem. Não deve existir. No Brasil sei que não existe, que eu fiz a pesquisa. Não tem nenhum clássico dos grandes clássicos que tenha uma diferença de uma vitória de um para o outro. E não é 13 jogos contra 14. É 117 a 116 e 116 empates. É assombroso isso. Assombroso. Você ia falar uma coisa? Fala. Diga. Assim, só para falar desse jogo do Flamengo e do Vasco, o primeiro tempo do Vasco foi assustador. Realmente, assim, foi assustador o que o Vasco não conseguiu fazer. O Led Carmona estava no comentário, ele também até detonou e depois teve que... E olha que ele é Vasco, né, Danilo? E ele é torcedor do Vasco. E aí ele teve que ir nas redes sociais, olha, não tem que passar pano para ninguém, porque foi realmente assustadora a atuação do Vasco no primeiro tempo. E quando acabou o jogo, o primeiro tempo, mostrou o mapa de calor do Vasco, era literalmente a área do Léo Jardim. Só. Eu olhei aquilo e falei, não é possível, tem que ter algum erro, não tem como, porque foi muito, muito ruim a atuação do Vasco nesse primeiro tempo. Foi assim, a gente teve a discussão aqui sobre covardia, sobre time que joga. O Vasco, ele não é nem covardia porque ele quis, ele não conseguia fazer nada. Ele tentava dar 2, 3 toques e errava. É assustador. Foi assustador o primeiro tempo. O segundo tempo melhorou, mas nada demais. Mas como o primeiro tempo foi tão horrível e o mapa de calor é realmente assustador, quem não viu, procura depois. É um negócio assustador. Então, assim, é algo que me chama a atenção como o Vasco jogou contra o Flamengo, especialmente nesse primeiro tempo, viu, Tironi? Eu também assisti o jogo e esse primeiro tempo foi impressionante. Não parecia um clássico, parecia um jogo de um time grande contra um time muito pequeno. Era isso o sinal. Agora, Mauro, só para completar o Flamengo aqui, Lohan não vai mais. Ia para a Rússia, voltou. O Lohan chegou aí para o aeroporto, mas o CSKA, eles não mandaram um contrato assinado. Aí ficaram de mandar a madrugada, de sábado para domingo, né? Por causa do fuso horário, que seria amanhã na Rússia, para que o pessoal do Flamengo já encontrasse o contrato ali pronto, assinado, no momento em que começasse o dia por aqui. E não mandaram, e aí o Flamengo não autorizou o jogador a viajar. Então ele está de novo reincorporado, o negócio acabou, não vai ter mais venda do Lohan. Eu conversei com algumas pessoas, tem gente que acha que é possível que o time russo tenha feito o seguinte: enrola, não manda o contrato, o rapaz viaja. Quando chegar lá, não tem como voltar atrás, né? E aí você muda os termos do contrato. Olha, peraí, vamos mudar aqui e tal, o jogador já está por aqui. Tem gente que acha que pode ter sido uma manobra com esse objetivo. E ó, rapaziada, o Flamengo com o mesmo problema do ano passado. Flamengo não finaliza certeiro.
O Flamengo está com muita dificuldade na finalização. Então isso é um erro grave. Por quê? O Flamengo tem muito volume de jogo, ataca, domina os adversários, porém a efetividade lá dentro da casinha está muito baixo. Então o Brasileirão vai começar aí, as competições de mais importância vão começar aí, consequentemente vamos pegar times mais fortes. Então Flamengo, com essa superioridade no primeiro tempo, tem que matar o jogo. Tem que matar os jogos, principalmente os jogos que virão aí desses campeonatos mais encorpados. Então, assim, Felipe Luiz e os jogadores, principalmente, têm que bater nessa tecla aí. Senão, nós, quando pegarmos um time mais cascudo, vamos sofrer no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo arranca uma superioridade enorme. E no segundo tempo a tendência é cair, é normal. Porém, temos que fazer o resultado no primeiro contra esses times com mais força. O que você acha? Deixe seu comentário, deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilha e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!